Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, nesta segunda-feira, 2 de junho de 2025. E cá estamos nós, para clamarmos a glória de Deus sobre nós. Desce do céu sobre nós, Espírito Santo. Evangelho do Dia. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o Evangelho de hoje está em João, capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Localize na Palavra de Deus, abra as Sagradas Escrituras, para que juntos nós possamos nos alimentar do pão da Palavra. Então o Evangelho de hoje, João, capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora, falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos no Evangelho, Jesus, ele que ensina aos seus discípulos a sua doutrina. Mas os seus discípulos, eles não foram capazes de compreender o principal capítulo, dos seus ensinos, da sua doutrina. Eles não foram capazes de compreender, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: Eis que vem a hora, isto é, da sua condenação à morte de cruz, em que vos sereis dispersados. Os discípulos ali seriam dispersados por medo e também pela falta de fé. E por isso que Jesus diz a ele: cada um irá para seu lado e me deixareis só. Mas nenhum prejuízo trará ao Senhor o escândalo dos discípulos. E é por isso que ele diz: mas eu não estou só, o Pai está comigo. Porque aquele que eles tinham por mestre, por Senhor, eles abandonam. Na hora derradeira, eles abandonam.
Mas Jesus, ele trazia por certo em seu coração, diante da missão que lhe foi confiada: eu não estou só, o Pai está comigo. Ou até mesmo como se Jesus ainda dissesse: ainda que eu seja um com o Pai por unidade e essência, não estou sozinho pela distinção de pessoas. Com efeito, não saí do Pai para estar longe dele, mas para, sem nunca deixá-lo, aproximar-se de vós. E em seguida Jesus, ele vai explicando aos seus discípulos com que intenção ele lhes diz todas essas coisas: para que tenham paz. Quer dizer, digo-vos que me haveis de abandonar, mas vos proponho a minha doutrina, eu proponho a vós o meu ensinamento, a fim de que não persistais nesse abandono, senão que volteis para mim, em quem tereis a paz que o mundo não pode dar. Então Jesus, ele deu esse ensinamento. No entanto que Pedro, nós sabemos, ele negou a Jesus, mas tendo negado a Jesus, Pedro, ele não ficou em paz. Pedro precisou fazer este caminho de retorno, do qual o próprio Cristo interpelou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, dando a sua resposta de vida e com a vida, dando a sua resposta com as suas negações, Pedro lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E nesta profissão de fé de Pedro, Pedro lhe reencontra a paz em seu coração, a paz em sua vida. E por isso, Pedro, que havia abandonado, ele novamente, ele retoma o caminho, ele retoma o seguimento a Jesus, reconhecendo que ele não poderia encontrar a paz fora de Jesus. Então nós podemos compreender também que a finalidade do Evangelho é o quê? É a paz com Cristo e por intermédio dele com Deus Pai. E o Salmo 118, versículo 165 nos diz: grande paz tem aqueles que amam vossa lei. Nós somos chamados a amar o Cristo, a amar a sua lei. E como consequência, teremos a paz de Cristo. Então a razão disto é que a paz de coração, ela se opõe a toda perturbação que vem dos males que nos rodeiam. Se alguém, no entanto, experimenta uma alegria em si mesma superior a tais males, desfaz-se a perturbação e o coração descansa em paz. Então, esta experiência que nós somos chamados a fazer todos os dias com a pessoa de Jesus. E a paz que nós experimentamos de Jesus supera tudo o mais que possa estar ao nosso lado e nos dar até mesmo uma paz momentânea. Jesus, ele nos concede uma paz permanente. Então, eis porque aqueles que entregaram a sua vida, aos prazeres do mundo, que não estão unidos a Deus pela caridade, eles sofrem as tribulações desta vida sem paz, enquanto os que possuem a Deus em seus corações pela caridade, por mais que vivam atribulados no mundo, perseguidos e odiados, estão sempre em paz com Cristo. É como nos diz o Salmo 147, versículo 14: estabeleceu a paz em tuas fronteiras. Eu e você somos chamados a
permitir que Jesus estabeleça a sua paz nas fronteiras da nossa vida, nas fronteiras da nossa história, da nossa casa, da nossa família. E por isso, é o que Jesus diz aos seus discípulos, mas também Ele diz a nós: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E é o que nos sucede, é o que acontece conosco. Temos quantas tribulações, mas é necessário nós termos coragem, enfrentarmos, porque Jesus, Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o sistema. E assim também com Jesus nós também somos chamados a vencer. Guardai a paz que tendes comigo, é o que Jesus nos diz hoje, recusando as falsas consolações que em lugar das minhas vos irá oferecer o mundo que eu venci por minha cruz, e vós também podeis vencer se persistirdes em estar comigo. Que nós possamos trilhar este caminho, nesta persistência no seguimento a Jesus, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos desafios. Jesus é o meu Senhor, Ele é a minha paz. E Jesus, Ele conhece verdadeiramente a nossa humanidade. Por isso, Jesus, Ele se fez homem, Ele se encarnou e Ele sabe de que nós somos capazes sem o seu auxílio. Mas Jesus, Ele nos encoraja a vencer o mundo, apesar de todas as tribulações. Não tenhamos receio. Jesus, Ele é o vencedor do mundo e o Espírito Santo, Ele nos ajudará a vencer as tribulações. Tenhamos, pois, a paz em Jesus e que nós possamos fazer esse exercício diário em nossa vida, pedindo a ajuda do Espírito Santo antes de todas as decisões, a toda hora, diante dos meus empreendimentos, dos meus negócios, dos meus estudos, que nós possamos dizer: Espírito Santo, vem, me acompanha, converte-me, toma minha vida, santifica-me, consola-me, Espírito Santo, vem. Então permitamos, meu irmão e minha irmã, permitamos que o Espírito Santo, Ele transforme os nossos corações fracos, tímidos, tíbios e medrosos. Permitamos esta ação do Espírito Santo, que Ele transforme o nosso coração em corações fortes, cheios de coragem. Por isso, operai em mim, ó Divino Espírito Santo, um novo Pentecostes. Terço, Alfa e Ômega. Somente em Jesus nós podemos construir a nossa vida, podemos construir a nossa história. E é o que hoje nós queremos rezar através deste terço, proclamando o senhorio de Jesus, proclamando Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então nós queremos proclamar o senhorio de Jesus em nossa vida. E se assim nós proclamarmos, tudo aquilo que nós fizermos estará no senhorio de Jesus, porque somente em Jesus nós podemos construir a nossa vida, somente em Jesus nós podemos colocar a nossa esperança. O que é a nossa vida sem Jesus? Sem este alicerce, Jesus que é a pedra angular, Jesus que é a pedra fundamental que alicerça a nossa vida. Por isso Jesus acolhe a vida de cada um de nós que aqui estamos. Acolhe, Senhor, a nossa existência, o nosso ser, porque Jesus, a minha vida, ela só pode realizar em Ti. O Senhor é o sentido, o Senhor é a razão, o Senhor é o motivo. Acolhe também, Jesus, a súplica de todos aqueles que rezam conosco neste exato momento. Toda luta, quanto nós temos sido atingidos por tantas influências que têm como que querido atingir a nossa essência de filho de Deus, de filha de Deus, de homem, de mulher, quantas coisas. Por isso, Jesus, somente em Ti eu colocarei a minha esperança. É em Ti, Jesus, que nós esperamos. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. E que nesta terceira dezena, meu irmão e minha irmã, você possa descansar no Senhor. Descanse todo o seu ser, seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos. Descanse nesta rocha firme que é Jesus, porque Ele é o nosso sustento. Jesus, Ele é
a nossa esperança. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E nesta última dezena, nós agradecemos, Jesus, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa força, a nossa segurança, a nossa fortaleza em todas as situações. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Somente em Ti, Jesus, colocarei a minha esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E hoje no recado de Deus, nós vamos ver qual o sentido da solenidade de Pentecostes que nós vamos celebrar no próximo domingo, no dia 8. Qual o sentido? Então, para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, precisamos partir do texto bíblico que nos apresenta na narração. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um
ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Isso você pode encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Então, esta passagem bíblica apresenta o novo curso da obra de Deus fundamentada na ressurreição de Cristo, obra que envolve o homem, a história e o cosmos.